Oi. Boa noite, a paz do Senhor. Ainda de pé, por favor, abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Elton, aumenta o ganho só um pouquinho, por gentileza, e o retorno aqui também. Lucas, capítulo 5. É uma alegria estarmos na casa do nosso Deus, Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de graça. Pai que é... Ei, Deus que é o nosso sustentador, Pai da eternidade, que tem nos mantido de pé, que tem nos sustentado dia após dia. Lucas capítulo 5, versos 1 a 11, diz assim: E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor que fale o seu coração, que aplique essa palavra ao seu coração nessa noite. Senhor, te damos graças pela tua presença neste lugar. Te damos graças, meu Deus, porque onde invocamos o nome do Senhor, nós temos certeza que o Senhor se faz presente. Porque assim diz a palavra do Senhor. É promessa do Senhor, onde 2 ou 3 se reunirem, eu estarei presente. E nós aqui invocamos ao nome de um Deus vivo, Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, lhe rogamos que o Senhor ministre a tua palavra ao nosso coração nessa hora. Porque estamos sedentos de ouvir algo do Senhor. Estamos sedentos de sermos alimentados do Senhor nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui, a necessidade de cada um. Meu Deus, o Senhor conhece a oração, o clamor de cada um. O Senhor conhece a vida particular de cada um, a forma como cada um chegou aqui nessa noite. Alguns cansados, outros com o coração apertado, outros com ansiedade, outros preocupados em relação aos problemas que vão ter que enfrentar amanhã. Mas nessa hora eu lhe peço que em nome de Jesus o Senhor possa aquietar os corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traz paz neste lugar nessa hora. Meu Deus, e abra o coração. Meu Deus, abra os ouvidos do coração para poder, meu Deus, receber do Senhor a ministração da tua palavra nessa noite. Fala conosco. Eu lhe peço que o Senhor me dê graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente de ti. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. O que é fracasso para você? O que é fracasso para você?
Se você perguntar para um engenheiro o que é fracasso, ele vai dizer que é terminar uma obra e ela aparecer cheia de trinca, e ela está condenada e ela ruir. Se você perguntar para um centroavante, jogador de futebol, ele vai falar que fracasso é passar 2, 3, 5 jogos sem marcar um gol. Isso é um sofrimento tremendo para ele. Se você perguntar para um pescador o que vem a ser fracasso, ele vai falar é passar uma noite pescando e chegar na parte da manhã e estar lavando rede vazia. Isso é fracasso, isso é fracasso. Há momentos que na vida até os melhores falham. Há momentos que na vida até os melhores falham. Até aqueles mais capacitados, até aqueles mais preparados, mais empenhados, eles ainda falham, porque estão sujeitos a situações que fogem ao seu controle. Há dia que o craque erra o gol. O craque do time coloca a bola na marca do pênalti e chuta para fora. Há dia que o padeiro deixa o pão queimar. Tem dia que o motorista mais experiente, às vezes com 20, 30 anos de carteira, que nunca teve uma autuação no seu prontuário, ele bate o carro. Nunca teve problema nenhum. Toda a vida foi um excelente profissional, mas bate o carro. Tem dia que a cozinheira erra o tempero. Mais experiente que ela seja. Muitos anos, aquele velho ditado, né? Panela velha que faz comida boa, porque já tem muito tempo de experiência, mas tem dia que às vezes ela erra o tempero. Tem dia que foge do que estava esperado. Nessa passagem aqui, a gente vê Jesus ministrando ali na região da Galileia. Às vezes, quando você lê os evangelhos, você ouve algumas expressões. Galileia, você ouve expressão Samaria, você ouve expressão Judeia. Israel, geograficamente, ele é dividido em 3 regiões. A região sul ali, onde está Jerusalém, a capital, é conhecida como Judeia. A região central ali, onde está a cidade de Samaria, é conhecida como Samaria. E ao norte, a região da Galileia. E Jesus estava ministrando aqui, nessa passagem, nesse lugar aqui chamado por Lucas, o Lago de Genezaré. Lago de Genezaré é chamado também de Mar de Tiberíades, recebe o nome também de Mar da Galileia, recebem todos estes nomes. Embora seja um lago, recebe o nome de mar, porque era um lago realmente muito grande, um lago enorme, 21 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura. Então é realmente muito grande, por isso que recebe o nome de mar. E Jesus operou diversos sinais e prodígios nessa região, no entorno desse mar, porque ali estavam diversas cidades que circundavam ali essa região desse lago, desse mar da Galileia, como Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré, Betsaida, tudo cidades onde Jesus frequentou, Jesus pregava, Jesus entrava e saía e operou ali sinais, prodígios, operou milagres. Nesse dia aqui, a gente vê Jesus encontrando Pedro, depois de uma noite difícil, depois de uma noite em que ele pescou e não teve êxito. Um momento aqui em que os pescadores estavam desanimados, estavam cansados, estavam frustrados, porque empenharam a noite toda no seu ofício e o resultado foi 0. Deu ruim aquele dia, deu ruim. O negócio não foi nada bom. E aí Jesus se aproxima de Simão aqui, que estava lavando as redes, e fala com ele: olha, deixa eu subir no seu barco, deixa eu fazer o seu barco aqui de púlpito, preciso de falar para esse pessoal aqui, para essa multidão. Empresta seu barco aqui. E aí Jesus sobe no barco, Simão afasta um pouquinho ali da margem e Jesus começa a pregar. Simão aqui, também chamado de Pedro, ele era sócio do seu irmão André. Eles tinham uma empresa de pesca, eles tinham um barco e os dois viviam de pescar. À semelhança de Tiago e de João, também citados aqui no final, filhos de Zebedeu, que também com o seu pai tinham um barco e a função deles era pescar, o ofício deles era pescar. E após Jesus terminar aqui a sua mensagem, ele vira-se para Pedro e fala: vamos pescar? Vamos pescar, volta para o mar, vamos pescar. E eles entram, Jesus utiliza a expressão águas profundas, vamos a águas profundas, e leva eles a águas profundas, e chega lá, Jesus fala: vamos lançar a rede, vamos pescar.
Vamos pescar. Lancem as redes, porque aqui é que é o lugar de pescar. A gente percebe ao longo dos evangelhos, quando a gente examina os milagres feitos por Jesus, a gente consegue perceber que Jesus nunca fez um milagre sem um propósito. Jesus nunca fez milagre apenas por fazer. Jesus, na verdade, ele não era um milagreiro. O objetivo de Jesus era ensinar. Ele veio a essa terra para poder redimir, para salvar o homem, para libertá-lo das mazelas do pecado, mas para transmitir essa mensagem das boas novas. Esse que é o objetivo que Jesus veio à terra. Não veio para ser um milagreiro no sentido de obter fama, de obter o reconhecimento das pessoas, obter a reverência das pessoas pelo seu poder. Não era não foi essa a finalidade com a qual o nosso mestre veio a essa terra. Ele veio para poder trazer a mensagem das boas novas. Mas ele operava milagres também por algumas finalidades, para aplicar isso, para demonstrar ao povo que realmente ele era quem ele dizia ser. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tinha autoridade no céu e na terra para perdoar pecados, aquele que podia falar os seus pecados estão perdoados. Ele precisava também demonstrar para o povo que tinha poder. Ele precisava de revelar-se como Filho de Deus. Os sinais e os prodígios de Jesus têm essa finalidade. E esse evento aqui, ele nos revela o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Esse fato registrado por Lucas aqui e também pelos outros evangelistas, quando narram essa mesma história dessa pesca maravilhosa, tem essa finalidade de revelar para a gente o que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Há momentos em que você dá o melhor de si, mas ainda não alcança o alvo, não alcança o seu objetivo, não alcança a sua meta. Há momentos que a pessoa, aquele que estuda com dedicação, estuda com afinco, mas vai lá e tira um 3 na prova. Aquele que se empenha no concurso, estuda, se dedica, empenha dia, acorda cedo, dorme tarde, faz a prova e quando recebe o gabarito, não passou na primeira etapa, não foi aprovado. Embora tenha dedicado, estuda, se dedica, mas não consegue. Utiliza, às vezes, aquele que utiliza de toda a argumentação para poder ganhar o cliente, para conseguir tentar fechar aquela venda ali. E, embora toda a argumentação empenhada, o cliente desiste de não fechar a compra da casa. O cliente desiste de comprar o carro. O cliente desiste de comprar a roupa, de comprar o sapato. E aí, embora toda aquela a argumentação utilizada ali, não tem jeito. Por outro lado, aquele que trabalha no direito, por exemplo, às vezes esgota toda a argumentação jurídica possível, no empenho, no raciocínio, e o juiz julga improcedente a demanda, perdeu a ação. Há momentos assim, que por mais que se dedique, por mais que se prepare, não tem jeito. E a parte mais interessante deste fato narrado aqui, é quando a gente faz a análise entre as duas pescarias. A primeira pescaria que aconteceu durante a noite e a segunda pescaria que aconteceu aqui no momento que Jesus entrou no barco para poder acompanhar aqui Pedro. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda, se empenhado, dedicado, e não teve êxito, e aqui agora vão com Jesus ao mar pescar, e parece que em pouco tempo, parece que essa pesca aqui teria durado uns 10 minutos, parece, né, pela leitura, por ser só um versículo que traz essa informação, parece que foi tão rápido, mas de repente pode ter sido 10, 20, 1 hora, 2 horas, a gente não sabe, mas em tão pouco tempo pescaram tanta coisa, em tão pouco tempo ali conseguiram um êxito tão fabuloso, tiveram realmente uma pesca maravilhosa. O resultado foi surpreendente, mas era o mesmo lago, era o mesmo barco, eram as mesmas redes, mas eram os mesmos pescadores. O que tinha de diferente? Tinha coisa diferente. E essa coisa diferente, o que há de diferença aqui nessas duas pescarias, é que ensina para a gente princípios sobre o que a gente deve fazer no dia que a gente empenha o nosso melhor, mas o nosso melhor ainda assim não é suficiente. Embora a gente se dedique,
ainda assim os nossos esforços às vezes terminam em fracasso. Volte os seus olhos aí, verso 3. Eu vejo aqui alguns princípios, eu quero falar o primeiro deles, verso 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. O primeiro princípio que eu vejo aqui é que não perca a chance de ter Jesus por perto. Não perca a chance de ter Jesus por perto. Quando Jesus chegou, Pedro e André estavam encerrando o expediente. Pedro e André haviam passado uma noite toda pescando, uma noite toda difícil, uma noite toda de trabalho e não tiveram êxito em absolutamente nada. Absolutamente nada. E como que é difícil perder uma noite de sono? Você já perdeu uma noite de sono? Seja por uma viagem, seja por trabalho, sabe? Seja por ter que ficar vigiando alguém, acompanhando alguém. Eu já tive que perder algumas noites de sono. Ano passado isso foi muito comum com meu pai no hospital. Por vezes eu tive que sair de casa à noite, levar ele para o pronto atendimento. E é difícil você perder uma noite de sono. Como é que você fica no outro dia? No outro dia a gente está um bagaço, né? No outro dia o raciocínio não funciona direito, sabe? No outro dia tudo fica diferente, tudo fica ruim demais. Tudo fica ruim demais. E de repente Pedro e André estavam nessa situação aqui. Tinham passado uma noite de trabalho, estavam realmente no outro dia exaustos, cansados. Eles poderiam simplesmente ter dito para Jesus: olha, a gente está muito cansado, a gente está indo para casa. A gente quer ir para casa, a gente que só quer descansar. Sabe? Após a frustração, às vezes é comum as pessoas quererem ficar isoladas. Após um momento difícil de empenho, de frustração, às vezes é muito comum as pessoas quererem ficar sozinho, pensando, remoendo. Olha, deu errado, eu quero ficar sozinho. As pessoas às vezes têm esse hábito, e quando as coisas não vão bem e dão errado, muitos escolhem a opção de se isolar. Muitos escolhem a opção de se isolar, e se isolam às vezes dos amigos, se isolam da família, alguns se isolam da igreja, outros se isolam do relacionamento entre os irmãos, outros se isolam até mesmo da presença de Deus. Quer ficar sozinho, quer ficar tão sozinho que não quer relacionar com ninguém. A opção de estar conectado com Deus, querido, entenda isso, a gente tem que fazer ela todos os dias. Todos os dias a opção de estar conectado com Deus, nós temos que fazer, sabe? Porque a gente tem a nossa rotina, os nossos afazeres, as nossas coisas, e às vezes essas coisas que nos tomam a atenção, nos tomam o tempo, a gente acaba nos envolvendo em ações, e aí a gente precisa de decidir: não, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso decidir caminhar com o Senhor, porque o Senhor, Ele tem interesse em relacionar conosco, mas depende do nosso start de querer buscá-lo, de querer invocar o seu nome, de querer ter Ele por perto da gente. Salmo 145, versos 18 e 19, fala assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá os desejos do que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor está perto realmente daquele que o chama, daquele que o convida. E isso a gente precisa decidir fazer todos os dias, porque a presença dEle na nossa vida é que faz a diferença. É quando o Senhor entra com a provisão, Ele determina as coisas que precisam de ser ajustadas, aquelas coisas que estão fora do lugar. A presença dEle é que faz a diferença. Nessa segunda pesca aqui, a gente vê os discípulos pescando com Jesus. A situação foi diferente porque Jesus estava junto. Jesus estava no barco, e quando Jesus está no barco, tudo é diferente, tudo muda, tudo é diferente. Na vida de Simão aqui, o barco representava o sustento para ele, o barco representava a sua subsistência, o barco representava o seu ganha-pão, o barco representava a sua mantença. E deixa eu te perguntar, Deus tem acesso ao seu trabalho? A gente vê aqui Pedro e André colocando à sua disposição o trabalho deles, o local do seu trabalho, o seu ofício, colocaram à disposição de Jesus o seu ofício. Você coloca à disposição de Deus o seu trabalho? Você pensa nisso? Você já disse para Deus: Deus, fica à vontade aqui nesse lugar. O lugar onde eu trabalho, a minha repartição, a minha empresa, o meu escritório, o meu consultório, que o Senhor fique à vontade, eu coloco à tua disposição. O Senhor me usar do jeito que o Senhor quiser, o Senhor trabalhar aqui através da minha vida do jeito que o Senhor quiser, sabe? Você está à disposição realmente de Deus para o que Ele precisa, ou para o momento que Ele precisar?
Você tem essa disponibilidade no seu coração de falar: Deus, eu estou aqui para o que o Senhor quiser. Sabe, porque ter Jesus por perto significa não estar... Ter Jesus por perto significa estar à sua disposição para poder ser usado por Ele a qualquer momento. Às vezes as pessoas querem ter Jesus por perto apenas para ter a sua bênção. Apenas: Deus, eu quero que o Senhor fique aqui no meu trabalho para poder me prosperar. Deus, eu quero que o Senhor fique aqui dentro da minha casa para eu ter paz, para a minha casa ser abençoada, para eu não ter enfermidade, para eu não ter problema. Deus, eu quero que o Senhor caminhe aqui para tudo dar bem na minha vida. Mas às vezes as pessoas esquecem que o Senhor quer se conectar conosco, mas não para apenas nos engordar da bênção, nos engordar das coisas que Ele pode nos dar, mas para nos usar. Para: Senhor, aqui o meu trabalho está à disposição do Senhor, para o que o Senhor quiser. O Senhor pode me usar aqui dentro, para eu ser boca do Senhor nesse lugar, para eu ser instrumento do Senhor para abençoar a vida das pessoas. Se conectar com o Senhor é isso, é estar à sua disposição, convidar Ele para poder estar junto, mas se dispondo a servir, se dispondo. A pesca foi maravilhosa, porque ela foi o resultado da consequência da disponibilidade de Pedro. Pedro não aceitou Jesus entrar no seu barco com a promessa de que Jesus faria alguma coisa para ele. Ó Deus, Jesus, eu deixo o Senhor entrar aqui, usar o meu barco como púlpito, mas o que o Senhor vai me dar em troca? O Senhor vai me abençoar? Pedro não teve esse diálogo com Jesus. A pesca, o resultado só foi excelente e maravilhoso do jeito que foi, porque primeiro ele teve a disposição de servir, a disposição de se colocar à disposição de Deus, à disposição de Jesus para o que Ele quisesse. João capítulo 15, versos 5 e 7 diz o seguinte: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada você vai fazer. Aquele que está em mim dá muito fruto. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. É maravilhosa essa promessa do verso 7. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas a consequência, isso é apenas a consequência da primeira parte, que quando diz que só é abençoado aquele que está conectado à videira, e aquele que dá fruto, aquele que produz, não é aquele que está conectado à videira apenas para poder receber da seiva, porque nessa mesma passagem aqui o apóstolo João vai falar que aquele que está conectado, aquele que está sendo alimentado, mas que não produz fruto nenhum, ele é cortado e lançado fora, ele é lançado no fogo. Produzir, querido, produzir, a motivação pela qual se deseja a presença do Senhor faz toda a diferença, para Ele poder manifestar o seu poder ou não. A motivação, com qual motivação você busca Deus? Com qual motivação você veio aqui hoje? Você veio para poder prestar um culto a Deus, porque você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, que você precisa dEle, que você quer caminhar com Ele? Ou a motivação é apenas de ser abençoado, de receber uma bênção, de levar uma bênção para casa, e assim caminhar a vida da forma que você deseja, que você caminha, mas tendo Deus à parte? Eu vou buscar Deus apenas na hora que eu preciso de algo dEle. Com qual motivação você veio aqui nessa noite? Ela faz toda a diferença para você ser abençoado ou não, para você sair daqui com algo novo do Senhor ou não. Quando Jesus está no barco, a sua presença elimina o medo e o fracasso e reduz a preocupação em relação aos resultados. Quando Jesus está no barco, a gente não precisa de temer o resultado, porque Ele é que garante o resultado, amém? Um outro princípio que eu vejo aqui, verso 4, acompanhe os seus olhos aí. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para poder pescar. E Simão fez, Simão não questionou, o princípio de obediência. Obedeça a orientação de Deus. Pedro e André já tinham pescado a noite toda, estavam cansados. E aqui Pedro e André também, eles já tinham conhecimento a respeito de Jesus. Certamente eles já tinham contato, porque quando a gente lê Mateus capítulo 4, nos dá esse entendimento, de que eles já conheciam, já tinham algum contato com Jesus. Já tiveram algum encontro com Ele. E eles certamente sabiam a origem de Jesus, a cidade de Jesus, já tinham informação a respeito da família de Jesus, já tinham informação a respeito da profissão de Jesus, que era carpinteiro. Jesus não era pescador, Jesus não entendia nada de mar, profissionalmente falando. Eles já tinham conhecimento a respeito disso. E aí Pedro, a gente vê aqui nesse momento, depois de uma noite de pesca, ele tinha inúmeras justificativas para poder apresentá-las a Jesus, para falar: Jesus, eu não vou topar isso aí não.
eu não vou topar isso aí não. Estava cansado, suas tentativas todas tinham sido frustradas, experiente pescador como ele era. O melhor horário para pescar era à noite, não era de dia. O senhor está chamando para a hora errada. Poderia ter falado, não vai dar certo. A gente pesca à noite, os peixes a gente encontra à noite. O senhor não sabe, de repente, o melhor lugar para poder pescar? O senhor não sabe. Eu sei porque eu sou pescador do mar. Pedro tinha inúmeras justificativas. E se Pedro tivesse apresentado as suas razões a Jesus e não aceitado o convite dele, ele não teria sido abençoado. Ele teria perdido o milagre. Teria perdido o milagre. E às vezes as pessoas preferem se apoiar nas suas razões a obedecer à Bíblia. Isso é muito triste. E por isso elas acabam deixando de ser abençoadas. Muitas vezes as pessoas preferem apoiar nas suas ideias, nas suas convicções, nas suas razões, do que obedecer aos princípios do Senhor. O manual para a gente viver bem nessa terra, que o próprio Deus deixou para nós, é a sua palavra. Ela está repleta de todos os ensinamentos sobre todo e qualquer assunto que a gente precisa para poder viver bem. Deus deixou isso para nós, nos relacionarmos com Ele e vivermos bem nessa terra. Princípios a respeito, por exemplo, de perdão. Quantas pessoas vivem amarguradas, angustiadas, doentes, porque decidem não perdoar? Quando a Bíblia diz que é para perdoar e a pessoa fala, mas você não sabe o quanto doeu, você não sabe o quanto que ela me machucou, doeu demais da conta. Eu prefiro viver longe dela, viver sem relacionamento, e acha que o tempo vai fazer esquecer. O tempo pode até fazer esquecer, mas o tempo não libera perdão. Perdão é uma atitude do coração, é uma decisão da pessoa. Uma decisão da pessoa. Quando a Bíblia diz que o perdão é incondicional. Perdão é incondicional, a gente tem que perdoar e pronto, independente da gravidade, independente do que seja. Um outro assunto a respeito de dízimos, a respeito da fidelidade a Deus na oferta. Quantas pessoas às vezes argumentam dizendo, não, a Bíblia fala assim, mas eu penso diferente. A Bíblia diz que tem que levar, mas a minha interpretação é um pouco diferente da interpretação da Bíblia. E ficam com a interpretação, e aí abrem a porta para o devorador entrar dentro de casa e causar uma arruaça. Perdem a bênção, perdem a oportunidade de ter a bênção. Quantas às vezes deixam o princípio da santidade de lado, quando a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e que é necessário a gente não se conformar com esse mundo, mas viver com uma mentalidade diferente, e as pessoas às vezes preferem se amoldarem flexibilizar os princípios do Evangelho para se amoldar a algumas coisas do mundo, quando a Bíblia diz que santidade é incondicional. Deuteronômio 28, verso 1 e 2, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando Moisés deixou a lei escrita e essa ordenança do Senhor, Deus foi muito enfático quando disse, se ouvires e guardares a voz do Senhor teu Deus, a bênção do Senhor vai te acompanhar, será sobre a sua vida. Você vai ser abençoado em tudo, na entrada, na saída, no seu negócio, na sua sementeira, no seu trabalho, você vai ser abençoado, mas se ouvir e guardar. Obediência, obediência, obediência. Quando os discípulos pescaram aqui pela segunda vez, eles pescaram dentro da orientação dada por Jesus, e por isso realmente foram abençoados. Se Cristo está dirigindo sua vida, meu querido, não há como fracassar, porque Deus, Ele não patrocina o fracasso. Deus não patrocina fracasso. Nosso Deus é Deus de vitória, o nosso Deus é Deus de graça, o nosso Deus só conhece vitória, porque Ele é o Deus que tudo controla e que tudo dirige, entenda isso. Então, se você vive uma vida de acordo com os princípios e com a palavra, e coloca isso em prática na sua vida, você tome posse dela, caminhando com a cabeça erguida, porque assim diz a palavra do Senhor, que a gente deve entrar com confiança perante o trono da graça, sabendo que o nosso advogado, sabendo que o nosso Deus é quem peleja por nós, é quem vai à nossa frente, é quem cuida dos nossos interesses. No verso 4 aqui ainda eu vejo um outro princípio, que é o de confiar em Jesus, confiar no Senhor. Jesus disse a Simão aqui, olha, vamos a águas profundas para poder pescar, vamos a águas profundas.
Por que Jesus falou isso? Vamos à água profunda para poder pescar. Um raciocínio é óbvio, porque na água rasa só pega lambari. Água rasa só pega peixe pequeno, isso é óbvio. Para poder experimentar coisas grandes, para poder experimentar grandes milagres, precisa ir em águas profundas. Precisa ir em águas profundas. Ficar em águas rasas não exige muita confiança. Mas ir para águas profundas é necessário ter confiança, tanto no barco quanto no piloto. Alguém aqui já pescou em alto mar? Alguém já pescou em alto mar? Já foi num barquinho de pesca bem longe? Eu tinha 17 anos, quando o meu pai uma vez me levou para pescar, junto com um grupo de amigos, a gente foi pescar no mar. E o pescador falou assim, olha, como se é a primeira vez, você não é acostumado em mar, senta aqui na proa e fica olhando para frente para você poder não ter náusea, porque o barco vai balançar muito. Toda a vida eu nunca tive receio de água, porque meu pai era professor de natação, então desde menino eu cresci em piscina, em praia, em rio, nadando, participando de competições, então eu sempre tinha confiança em mim a respeito de água, nunca tive temor, nunca tive receio. Sabia que eu podia entrar em qualquer água que eu não tinha receio, eu ia me virar, eu ia sobreviver, eu não ia morrer afogado. E aí nesse dia eu sentei na proa do barco e fui. E o barco foi, eu estava com um amigo do lado, a gente foi batendo papo e o barco ia no mar adentro. Andou mais ou menos umas 2, 3 horas, aí chegou no lugar, ele falou, é aqui, e desligou o barco. E falou, nós vamos pescar aqui. Aí eu levantei, olhei para frente e olhei para trás para poder ver a praia. Cadê a praia? Não tinha praia. Eu vou te confessar que nessa hora eu tive um frio na espinha, um calafrio na espinha. Porque eu pensei dentro de mim, não falei isso para ninguém, é claro que um menino de 17 anos só quer mostrar confiança, mas dentro de mim eu falei, eu sei o tanto que eu consigo nadar, eu sei que eu sei até onde eu posso ir, e olhando para trás e pensando, mas eu não consigo chegar lá. Eu sei o quanto que eu consigo nadar, mas eu sei que eu não consigo chegar lá na praia nadando, é muito longe. E aquilo me deu um receio que eu nunca tive, nunca tinha sentido. Um calafrio na espinha que eu pensei, meu Deus, se esse barquinho afundar, ou se ele virar, eu estou lascado, eu não vou sobreviver, porque eu não vou conseguir nadar até na praia. Isso me trouxe um sentimento de ter que depender, de confiar naquele barco e naquele pescador. Falei, meu Deus, abençoa esse barco, não deixa ele afundar, e abençoa esse homem para ele conseguir ligar esse motor de novo, porque ele tinha desligado o motor. E era aqueles barquinhos pequenos. Eu falei, abençoa para esse motor ligar de novo e para esse homem conseguir chegar lá com a gente. Porque me bateu um receio naquele momento. Sabe, águas profundas. Em águas profundas a gente precisa de ter confiança. Grandes vitórias são fruto de grandes desafios, entenda isso. Grandes vitórias são frutos de grandes desafios. Na vida cristã só se alcança a vitória por meio da fé. E por vezes... E para vivermos o cristianismo da maneira que o Senhor deseja que a gente viva, a gente precisa de vivê-lo em fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz isso, é impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É galardoador, Ele é recompensador daqueles que confiam nele. Ele crê, tem a certeza de que a bênção vem do Senhor, que Deus é o Deus que age, que Deus é o Deus que move. Querido, às vezes Deus nos leva a águas mais profundas, para que a gente possa experimentar milagres. Às vezes Deus te leva a águas mais profundas para você ter experiência com Ele que você não vai ter lá na água rasa, onde você consegue colocar os pés, onde você tem o domínio da situação, das circunstâncias, onde você pode resolver do seu jeito. Às vezes Deus nos leva para lugares longes, águas profundas, onde ninguém vai conseguir te ajudar, onde você não dá conta sozinho, para nesse lugar aí, você poder contemplar o agir dEle. Você ver o milagre, a intervenção dEle e declarar, não, foi Deus que fez. Deus me socorreu, Deus entrou com a provisão na hora que me necessitava. Gideão venceu uma batalha contra 135 mil soldados do exército inimigo, com apenas 300 homens. Uma vitória extraordinária. Ele jamais imaginava que seria daquele jeito a vitória, mas Deus patrocinou. O rei Josafá, em um outro momento, lá em 2 Crônicas, capítulo 20,
um exército de moabitas que a Bíblia diz que era enorme. E Josafá senta e fala: Deus, eu não sei o que fazer, em mim não há força nenhuma para enfrentar esse povo, mas os meus olhos estão em ti. E com oração e louvor, o exército inimigo foi totalmente destruído. Totalmente destruído. Sabe, meu querido, na margem você vê apenas aquilo que é racional. Em águas profundas, você tem a oportunidade de presenciar o sobrenatural de Deus. Amém? Em águas rasas você só vê aquilo que os seus olhos podem contemplar, aquilo que você pode ajudar a fazer, ou você realizar. Deus abençoa nas águas rasas, abençoa. Deus abençoa. Deus é Deus de água rasa e Deus de água profunda. Mas às vezes Ele nos leva à água profunda para a gente experimentar realmente o sobrenatural dEle. A porta aberta, o milagre, aquilo que ninguém podia fazer, Ele entrar e fazer. Descanse em Deus, espere no agir dEle, meu querido. Descanse sem reclamar, sem murmurar. Os peixes sabiam a rede onde eles deveriam entrar. Os peixes sabiam. O homem disse que o melhor horário para pescar é de dia, é à noite. Mas Jesus vai de dia mandar pescar, porque Ele tudo controla. Deus não depende da lógica humana para superar os fracassos da vida. Amém? Deus não depende da lógica humana nenhuma para nos fazer superar os fracassos da vida. Para superarmos os fracassos, a gente realmente deve confiar e esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor. E um último princípio que eu vejo aqui é o princípio de tentar de novo, mas tentar com Deus. Pedro teve uma noite inteira pescando e não teve êxito. E no dia seguinte ele teve a coragem de tentar de novo, mas agora tentar com Jesus. Não sei se de repente você tem tido momentos de fracasso, situações de derrota na sua vida, mas nessa noite eu quero te convidar a você tentar mais uma vez, mas agora com Cristo, apresentando essa situação nas mãos do Senhor e crendo no milagre dEle, porque Ele é Deus que tudo controla e Deus que tudo dirige. Amém, meu querido? Gostaria de orar contigo nessa noite. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. E se de repente você tem tentado tanto, você tem dado o seu melhor, mas o seu melhor não tem sido o suficiente. O seu melhor não tem sido o suficiente. Ou de repente você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de fracasso, apesar de tanto empenho que você tem dedicado. Apesar de tanto empenho. Essa noite eu gostaria de orar com você. Não perca a chance, meu querido, de ter Jesus por perto. Convida Ele, se disponha ao serviço dEle, para que a presença dEle esteja junto contigo. Obedeça a orientação de Deus. Você que foi desafiado nessa noite a confiar na palavra de Deus, na orientação do Senhor. E desafiado também a tentar mais uma vez. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar juntos. Você que entendeu que essa palavra é para você e que foi desafiado nessa noite a poder no nome do Senhor. Se de repente você está em águas profundas e não está vendo o socorro de lugar nenhum, eu quero te dizer que águas profundas é assim mesmo. É lugar onde ninguém pode nos ajudar. Só o Senhor é que pode entrar com o sobrenatural para operar o milagre de uma maneira surpreendente na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que tudo pode, que tudo controla e que tudo faz. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece o contexto de vida de cada um, a angústia. Meu Deus, aqueles que por vezes estão em momentos de dificuldade na vida, em águas realmente muito profundas, meu Deus, que precisam do socorro do Senhor. Meu Deus, aqueles que foram desafiados a confiar em Ti. Meu Deus, aqueles que foram desafiados a convidar o Senhor para estar perto. Meu Deus, a se dispor, Pai, porque o Senhor quer ver em nós um coração disposto a Te servir. Meu Deus, aqueles que foram desafiados nessa noite a tentar de novo. O Senhor conhece a vida de cada um aqui. Eu lhe peço, entra com a Tua provisão, meu Deus, e manifesta o poder do Senhor de uma maneira surpreendente, para que os Seus filhos possam, ó Deus, ver o socorro do Senhor, ver o Senhor entrar com a Tua boa mão, meu Deus, e abrir de uma maneira surpreendente a porta e operar o milagre, porque nós cremos em um Deus
de milagre, um Deus que é socorro, um Deus que é abrigo e um Deus que é refrigério para as nossas vidas. Manifesta o teu poder, confirma essa palavra, meu Deus, com sinais e com prodígios na vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.